Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula com essa chuvinha de quinta-feira muito boa. Espero que esteja dando para ouvir muito bem e que não esteja saindo barulho da chuva no microfone. Hoje eu quero conversar com você sobre a dinâmica, nova frente da física. Nós vamos começar com essa parte que vai durar aí um mês mais ou menos. Eu vou tentar ser o mais direto possível. E se depois vocês sentirem dificuldade nos eixos principais da aula, vocês podem falar comigo que eu vou fazer vídeos específicos para vocês de cada trecho. Claro, sem se estender mais muito, eu quero que tudo flua de forma um pouco mais rápida. Então, vou usar esses slides aqui que eu achei por aí. Acho que vai ser mais prático para mostrar para vocês. Dinâmica é o ramo da física que estuda as forças. A força normal vai estudar a força a peso, vai estudar a força elástica, a força de atrito, tá bom? Vocês têm que entender que a dinâmica, ela é irmã, ela é uma prima, ela está muito perto da cinemática, que é o ramo que a gente estava estudando, que estudava velocidade. Elas juntas, quando você junta dinâmica e cinemática, elas fazem parte de uma família chamada mecânica. Então você tem que entender que eu não vou conseguir parar de falar com vocês sobre aceleração, por exemplo. Uma força resultante vai fazer com que haja aceleração em um corpo. Isso vocês têm que ter em mente. Inclusive, essa é a segunda lei de Newton. São 3 leis de Newton. A primeira é a lei da inércia. Ela é muito simples. Ela diz que se um corpo está parado, ele vai continuar parado. Um corpo que está em movimento, movimento uniforme, aquele movimento que não tem aceleração, movimento com a mesma velocidade sempre, se esse corpo estiver em movimento, ele vai continuar em movimento. Até aqui, ambos, tanto o corpo parado quanto o corpo em MRU, eles vão continuar desse jeito, a não ser que uma força haja sobre eles, que uma força resultante puxe eles mudando esse estado. Então, se era movimento retilíneo uniforme, aquele movimento sem velocidade, ele vai continuar nesse movimento eternamente, até que uma força haja sobre ele. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental. E aí entra uma fórmula. Força igual a massa vezes aceleração. Uma fórmula bem simples. F igual m vezes A. F igual m vezes A. Lembrando que essa força tem que ser força resultante. Nós já vamos ver isso. Como fazer cálculos com ela? Não vou entrar muito a fundo nessa aula, mas vou mostrar para vocês uma ideia geral sobre isso. Agora, o que você tem que ter em mente sobre a segunda lei de Newton? Não é apenas a fórmula, é o conceito. Haver uma força resultante significa haver uma aceleração. Quando eu falo de um corpo que está parado, a força agindo sobre ele pode haver. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, em um corpo parado, tem força resultante sobre ele? Se ele está parado, se ele não tem velocidade, não há força resultante. Agora, se o corpo está se movendo em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a aceleração é igual a zero, a velocidade é sempre a mesma. Existe uma força agindo sobre ele? Cuidado com a resposta. Existe uma força resultante agindo sobre ele? Tem uma força resultante agindo sobre ele? Não. Não tem, porque a velocidade é sempre a mesma. Força resultante significa aceleração. Então, quando eu tiver uma força resultante, eu vou ter aceleração. No movimento retilíneo uniforme, tem aceleração? Não, só a velocidade. Onde a velocidade é sempre a mesma e por isso ele não acelera. É aquele movimento, eu estou em 10 km por hora, aí eu ando um pouco, eu continuo a 10 km por hora. Isso significa que não tem aceleração e por isso não tem força resultante. Agora, um corpo que estava em 10 km por hora
e eu fui olhar ele daqui a pouquinho, ele estava a 50 km por hora. Esse corpo, há uma força resultante? Sim, existe. Essa é a segunda lei de Newton. Então, primeira, a lei da inércia. Um corpo parado continua parado até uma força mudar. Segunda lei de Newton. Princípio fundamental. Se o corpo tiver força resultante, vai ter aceleração. Aceleração e força resultante é a mesma coisa, só que em ramos diferentes. Beleza? E a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Se eu faço uma ação em um corpo, aquele corpo vai fazer uma ação semelhante no meu corpo. Então eu dou um soco na mesa. Eu estou aplicando uma força na mesa. É impossível que a mesa não faça uma força na minha mão. De mesma intensidade. A força vai ter a mesma intensidade. Professor, mas a mão dói mais. A mão, ela é mais sensível. Então, se você der um soco numa gelatina, um soco numa mesa, vai doer mais a mesa. Mas não significa que a força foi maior. Não significa que a força que a mesa fez em você foi maior. Na verdade, a gente pode dizer que vai ter uma dissipação de energia maior na gelatina, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que, quando eu dou o soco na mesa, eu estou fazendo uma força na mesa. E a mesa vai fazer uma força de volta em mim. Esse tipo de fala é importante. Quem faz força em quem? Eu faço força na mesa, a mesa faz força em mim. Essa força tem o mesmo valor. Tá bom? Essa força tem o mesmo valor. Segundo a terceira lei de Newton. Isso é o que a terceira lei de Newton fala. Então, vamos lá, recapitulando. Isso é quase tudo da aula, praticamente. Só os conceitos básicos que nós vamos ver para ficar tudo bem certinho. Mas o principal é, primeira lei de Newton. Lei da inércia, tem que saber. Segunda lei de Newton. Princípio fundamental. Terceira lei de Newton. Ação e reação. Inércia, princípio fundamental, ação e reação. O que elas dizem? Inércia. Um corpo continua a continuar no seu estado natural até que uma força age sobre ele. Ou então, o corpo tende a continuar parado até que uma força tire ele e coloque em movimento acelerado. Beleza? Segunda lei de Newton. Força e aceleração tem tudo a ver. Força resultante. Força resultante. Eu já vou explicar para vocês um pouco essa ideia de força e força resultante. Qual é a diferença entre uma força e uma força resultante? Claro que uma força resultante também é uma força, mas enfim. Terceira lei de Newton, ação e reação. Se eu dou um soco na mesa, a força que eu fiz na mesa, a mesa vai fazer em mim também. Mesma intensidade, mesmo valor de força. Se eu faço 50 newtons, a mesa faz 50 newtons. E aí, as três leis de Newton, o Newton, ele contribuiu muito com a dinâmica. E por isso que a força, que é o que estuda a dinâmica, leva... A unidade de força leva o nome dele, Newton. Tantos newtons, 50 newtons, 60 newtons, é a unidade de força. E aí a gente começa. O que é uma força? Uma força nada mais é do que a interação entre dois corpos, seja eles encostando um no outro, ou seja eles à distância. Então vamos lá. Quando eu bati na mesa, isso significa que eu fiz uma força na mesa, porque a minha mão interagiu com a mesa. No momento que eu empurro que eu abro a porta ali, estou fazendo uma força na porta. A interação do meu braço com a porta. No momento que o colega me deu um soco na cara, a mão do colega, fez uma força no meu rosto. Os dois corpos interagiram. E segundo a terceira lei de Newton, sabemos que a minha cara vai fazer uma força na mão do colega. Beleza? Tem uma força de interação entre dois corpos. Desafio vocês a dar um exemplo de coisa que vocês acham que é uma força onde não tem interação de dois corpos. Você pode falar, professor, quando eu pego um ímã e um metal, o ímã está puxando o metal. Isso é uma força.
Inclusive se chama força magnética. Sim, é uma força. Mas ela é uma força sem interação? Não, os corpos estão interagindo. Eles estão interagindo a partir de um campo. Existe um campo entre eles que está ajudando na interação. Então, aí entra isso aqui, ó. Tipos de força. Existem dois tipos de força. A força de contato, onde está encostando, e a força de campo, onde a interação é sem encostar. A interação necessita de um campo. Exemplos de força de contato. Força elástica. Uma mola ou um elástico fazem força elástica. Força de atrito, quando você esfrega a tua mão em algum lugar e gera calor. Ou quando um carro consegue parar por estar derrapando. Isso é uma força de atrito. É uma força de contato, porque tem que ter contato. Força normal, que é a força que o plano faz para segurar alguma coisa. É uma força de contato. Forças de campo. Forças de campo são gravitacional, que é um planeta por meio de um campo puxando outro corpo. Força magnética e a força elétrica, que é a mesma ideia da força magnética. Só que acontece com cargas elétricas. Beleza? São forças de campo porque elas não precisam se encostar, elas só acontecem. Professor, mas se eu pegar um ímã e encostar no metal, vai ter força. Então isso significa que virou uma força de contato? Não. Porque se eu separar, você vai ver que há uma força, que eles estão se puxando. E aí que eu caracterizo. Se existe força mesmo separado, é força de campo. Se precisa estar encostado para ter força, é importantíssimo que esteja em contato para ter força, é força de contato. Ah, professor, mas o ímã é muito fraco. Ele só funciona encostado. Tá, mas a força pode não ser suficiente para puxar aquele corpo para perto, mas ela existe. Então é força de campo. Aí nós temos exemplos, força magnética. Aí o exemplo está encostado, mas enfim, como eu falei para você, força elétrica. Normalmente a carga elétrica surge a partir de atrito, tá? Cuidado, eu não estou falando que a força de atrito é uma força elétrica, ou que a força de atrito é uma força de campo. Não. É que normalmente o processo para eletrizar funciona a partir do atrito. Deixei escapar essa aí sem querer, espero que não confunda vocês. Mas na verdade é uma carga positiva e uma carga negativa se atraindo, isso é uma força elétrica. Força gravitacional que acontece entre massas. Então, normalmente, já ouvi falar que dois corpos se atraem? Que é a força de atração entre dois corpos, duas massas estão se atraindo, você e a mesa onde você está, por mais distante que ela esteja, vocês estão se atraindo. Só que a massa é pequena. Imagina comparar com um planeta. Por isso ela acaba sendo quase desprezível, mas existe força gravitacional entre você e a tua mesa. Essa é a força que nós chamamos de força gravitacional. A que existe por causa das massas. É necessário que haja pelo menos uma massa muito grande para que essa força gravitacional seja sentida, que é o caso da gravidade mesmo, que você sente, tá? Resultante de forças. A força resultante é a força que sobra quando eu analiso todas as forças que estão ali. Então, vamos pensar um cabo de guerra. 3 pessoas puxando para um lado, 3 pessoas puxando para o outro. As forças são quase iguais, elas se anulam. Quanto vale a força resultante? Ou seja, a força que sobra, quando eu analiso todas? Vale 0. Esse é o valor da força resultante. Força resultante é a força que analisa quando sobra. Agora imagine um cabo de guerra onde só tem 2 pessoas. Uma puxa para um lado, força de 10. A outra puxa para o outro, força de 5. Ou 6, vamos a 6. Uma puxa com 10, outra puxa com 6. Qual que é a força resultante? É quanto sobrar. Uma puxa com 10, a outra com 6. Quanto anula? Se fosse 6 e 6, teria anulado. Só que uma é 10. É 4 a mais do que o que teria anulado. Então, quanto vale a força resultante? Vale 4. Porque era 10 e 6, sobrou 4. Beleza. Próxima aula, eu vou ensinar vocês trabalhar um pouco mais com o resultante de forças. E daí nós vamos utilizar muito cálculos na segunda lei de Newton. Essa aula eu preciso que vocês foquem um pouco mais na parte teórica. Força resultante é a força que sobra, uma força imaginária.
E é ela que vai produzir aceleração. Essa força que sobra. Ela não existe de fato. Ela é uma força que eu poderia pegar e... por exemplo, tem três pessoas de um lado e três do outro. Quando eu analiso todas as forças, digamos que sobra uma força de 1 newton. É uma força muito pequena que vai fazer todo o pessoal andar para um lado. Essa força, ela é resultante, é muito pequena. Eu poderia matar todas aquelas pessoas e botar só uma formiga, um conjunto de formigas puxando a corda. Isso é a mesma coisa. E você percebe que essa força resultante não existe de fato. Porque eu não vou matar aquelas pessoas e vou botar um monte de formiga. Não. As pessoas vão continuar ali. Mas para ficar mais didático, eu só vou representar a força que sobrou. A força resultante, a força que resultou. Beleza? Próxima aula, um pouco mais de exemplos sobre isso. E aí, as leis de Newton. Primeira lei de Newton, lei da inércia. O corpo está em movimento, tende a continuar em movimento. O corpo está parado, tende a continuar parado. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Uma pessoa está andando em cima de um cavalo. Beleza, andando em cima do cavalo. Aí, de repente, o cavalo freia. O cavalo freia. Não estou falando de um centauro. Então, não é tudo a mesma coisa. São dois corpos diferentes, pessoa e cavalo. Não é um centauro. É pessoa e cavalo. O cavalo freou. Então, o cavalo estava em movimento. Agiu uma força sobre ele. Então, ele tende a mudar e tende a parar. Agora, a pessoa... Nenhuma força agiu sobre ela. Então ela vai continuar nesse estado de movimento. Isso é o que acontece, ela foi lançada. Não quer dizer que uma força lançou a pessoa. Não. A pessoa já estava se movendo. E ela continua se movendo. Porque nenhuma força agiu nela. A força agiu sobre o cavalo que freou. Agora, digamos que a pessoa, quando o cavalo freou, ela se segurou na rédea ali, se abraçou no cavalo, e com uma força que ela fez, ela conseguiu não ser lançada. Ambos fizeram forças para mudar o seu estado natural, o seu estado que estava, que era movimento. Isso é a inércia. A inércia é a tendência que os corpos apresentam de permanecer no seu estado de equilíbrio até uma força mudar esse estado. Estava em movimento constante, até que uma força haja, ela vai continuar com esse movimento. Essa é a primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton é essa aqui, ó. Esquece esse pedaço, olha só para esse. F igual M vezes A. Força resultante, aqui tem que ser a força que sobra, a força resultante. É igual a massa do corpo, sei lá. Lembrando, massa e peso é diferente, tá? A massa é o que você faz na balança. Massa é o que você faz na balança. Sei lá, eu tenho 5 quilos, isso é massa. Ah, eu peso 58. Anêmico. Isso é a massa. Aceleração, então, pode ser calculada envolvendo força resultante e massa. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. É importante que vocês coloquem tudo aí na unidade do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. A força tem que ser em newtons, a massa em quilogramas. Essa é a parte mais confusa. A massa tem que ser em quilogramas. Se ele te deu em gramas, está errado, tem que ser quilogramas. Toneladas, está errado, tem que ser quilogramas. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Tá? O que a segunda lei fala, então? Ele é o princípio fundamental, ele fala que tendo força resultante vai ter aceleração, e tendo aceleração vai ter força resultante, a não ser que o corpo não tenha massa, que a massa seja zero, o que é impossível, porque até mesmo se você pegar uma folha de papel, ela tem uma massa muito pequena, mas tem, tá bom? Então a força resultante tendo aceleração simplifica desse jeito. Força resultante tem aceleração, é isso. E a terceira lei, ação e reação. Eu vou ter que recuperar um conceito com vocês, que é o conceito de direção e sentido. A direção é sempre o corpo da flecha. E o sentido é para onde aponta. O que é fazer sentido? Pensa num bombeiro, numa pessoa do exército, fazendo sentido.
ela está apontando as suas mãos para baixo na cintura. Então, sentido é para onde aponta. Está apontando para baixo. Isso é o sentido. E a direção é o corpo da flecha. Então, direção seria horizontal ou então vertical. São os dois sentidos que existem. Pensa numa estrada. Desculpa, não são os dois sentidos, são as direções. A direção horizontal e a direção vertical. Vertical é de pé, horizontal é deitado. Agora, uma coisa pode estar deitada, mas apontando para a direita, que é o caso dessa flecha aqui, ó. Ela está deitada, ela está na horizontal. Essa é a direção dela, horizontal. Lembra que eu falei do sentido? O sentido é para onde o cara do exército lá apontou as mãos dele, apontou para baixo. Aqui está apontando para onde? Para onde está apontando? Ah, professor, está deitado. Não, isso é direção. Estar deitado é direção, que a gente chama de horizontal. Mas para onde aponta? Que é o sentido, a ideia do militar. Está apontando para a direita. E essa outra está apontando para onde? Ela também é horizontal, veja. Elas são bem diferentes, mas as duas estão na horizontal. Essa aponta para a direita. Esse é o sentido dela. E essa aponta para a esquerda. Esse é o sentido dela. Agora veja essas duas. A gente usa flechas para representar forças, tá? Então veja essas duas forças aí. Elas estão na mesma reta. Você pode traçar uma reta que pega as duas. Então elas estão na mesma direção. Mas e o sentido, que é para onde aponta as mãos lá do cara, que é onde aponta a setinha, sentido. O sentido é contrário, tá bom? Então, o que seria uma força ser igual? O que é necessário para uma força ser igual? É necessário que o valor seja o mesmo? Se eu te falar que eu fiz uma força de 5 newtons, 5, e que meu irmão fez uma força de 5 newtons, essas forças são iguais? Não, não são. Porque uma força tem três coisas. Três. Valor. O valor é igual? O valor é igual, é 5. Mas a direção e o sentido eu não falei. Eu não falei para onde que eu fiz a força, eu não falei como que eu fiz a força. Se eu fiz para direita, se eu fiz para esquerda, se eu fiz para baixo, se eu fiz para cima. Isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui vai ser essencial no primeiro, segundo, terceiro ano. Vai ser essencial na faculdade, se você fizer uma faculdade que tem a ver com física. Ou que tenha matemática básica. Vai ser importante. O vetor é a identidade de uma força. E ele tem três coisas: valor, direção e sentido. Tá bom? A direção, horizontal e vertical. Sentido, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Que é a ideia do sentido, o cara apontando os braços para baixo. Para baixo. Beleza? Terceira lei de Newton, o que ela fala? A mesa vai me devolver a força. O que vai ser igual aí? A força. A força que eu fiz e a força que eu vou receber de volta. A ação de bater e a reação que a mesa faz em mim. O que é igual e o que é diferente? Tu sabe que a força tem três características. Agora vamos analisar quais características são iguais e quais são diferentes. Valor. Na terceira lei de Newton, ação e reação têm o mesmo valor. O mesmo valor e reação, tanto a força que eu fiz quanto a força que foi devolvida, tanto a minha ação quanto a reação da mesa, tem o mesmo valor. Direção. A direção vai ser a mesma. Elas estarão, na mesma reta. Se a força que eu fiz for na vertical, a força que vai ser devolvida vai ser na vertical. Veja, eu fiz uma força assim, ó. Ela é vertical. A força que a mesa devolve também é vertical. Agora, o sentido, que é para onde aponta, é diferente. Eu apontei para baixo, ele apontou para cima.
A força que eu fiz na mesa apontou para baixo. A força que na mesma hora mesmo me devolveu, a reação, foi para cima. Então vamos lá. Três coisas que nós temos que analisar em uma ação e reação. Sempre, para formar par de ação e reação, para formar um par de ação e reação, tem que ter mesmo valor, direção igual, ou as duas na horizontal, ou as duas na vertical, ou as duas enviesadas, tanto faz. E o sentido tem que ser contrário. Beleza? E outra coisa que eu já falei para vocês, a força que eu fiz tem que ser na mesa. Então eu marco, na hora de botar a seta, eu marco na mesa. E a força que a mesa fez é em mim. Então a hora que eu vou marcar a seta da força que a mesa fez, eu marco ela em mim. Veja exemplos aí. Temos exemplos de dois planetas se puxando. Um planeta puxa o outro com a mesma força que o outro puxa um. Para formar par de reação, o tamanho da seta tem que ser a mesma, porque é o tamanho da seta que marca o valor. Então, beleza, o mesmo valor. A direção é a mesma, elas estão na mesma reta. Ó. Eu consigo traçar uma reta que pega as duas. As duas estão enviesadas. E o sentido é contrário, uma aponta para a outra. E a outra coisa, elas estão marcadas em corpos diferentes ou está marcado no mesmo? Está marcado em corpos diferentes. Essa força está marcada na Terra e essa força está marcada na Lua. Legal. Agora esse outro exemplo. Um ímã e um ferro. Os dois se puxam. Cada um puxa o outro. Então, elas estão na mesma direção. O sentido é com... E o valor, essa aqui parece menor, mas é porque está em 3D. O valor é o mesmo. Aqui tem outros exemplos. Espero que você tenha entendido. Então, basicamente, o que eu teria para conversar com vocês é isso. Noções de dinâmica e também as 3 leis de Newton. Se vocês tiverem dúvidas, se alguma coisa não ficou clara, falem comigo. Esse conteúdo é importante, cai muito no Enem. Quando vocês forem fazer vestibular, é importante que vocês saibam esse conteúdo e a gente vai utilizar ele muito aí. Forte abraço. Valeu!